também ao Washington Araújo, nosso palestrante de hoje, com um tema fantástico, as extraordinárias cores do futuro. À medida que a quarentena vai se prolongando e o número também dos óbitos aumenta, eu acho que até os mais resilientes estão ficando um pouco cansados e impacientes, inclusive, muitas vezes, falando, não é, do seu desânimo diante dessa prolongação da pandemia, porque no início todos nós acreditávamos que em poucos dias íamos ficar livres dessa pandemia e voltar à nossa vida normal, como todo mundo está desejando, não é? É com imensa alegria que nós damos continuidade a essas palestras semanais. Temos novamente o nosso querido amigo Washington Araújo, que vai nos falar, como já disse no início, sobre as cores, extraordinárias cores do futuro. E acho, sinceramente, que todos nós estamos precisando de uma palavra de ânimo, de consolo, de otimismo, e realmente com coragem, bastante, de uma maneira muito inovadora, que o nosso palestrante vai abordar esse tema, para trazer assim mais resistência, mais otimismo e mais coragem para a gente continuar nessa pandemia e não deixar de fazer as nossas obrigações, nosso serviço à humanidade. E talvez hoje, mais do que nunca, a humanidade está precisando muito mais de cada um de nós. Então, querido Washington Araújo, a gente chama carinhosamente de Tom, seja bem-vindo. Então, talvez você não sabe, mas a última palestra fez um grande sucesso, está sendo bastante visitado no YouTube. E, então, no final também, acho que vai dar um tempinho para você responder a algumas perguntas dos nossos queridos ouvintes, que sejam todos muito bem-vindos. A gente agradece a sua presença e esperamos contar sempre com a alegria da vossa presença. Por favor, Tom, fique à vontade. Boa noite a todos. É uma alegria imensa voltar a ver os rostos felizes dos amigos, cada um em sua casa, cada um em seu lar, cada um sequioso por entender esses tempos anormais que nós estamos vivendo e, ao mesmo tempo, tirarmos algumas reflexões que sejam oportunas para serem internalizadas em nosso comportamento, em nosso pensamento, no nosso dia a dia. Vejam vocês, quem imaginaria que seria necessária uma pandemia global, uma crise econômica, para ver como é que nós vamos repensar o nosso futuro? É um ponto que desafia todas as pessoas, porque as pessoas estão sofrendo com o medo, a ameaça que ronda cada um de nós, com um noticiário catastrófico, porém real, realista, sobre o que está acontecendo em todo o planeta. Nós estamos vivendo em um tempo de guerra, mas não da guerra clássica. Infelizmente, da guerra, aquela fábrica de cemitérios, onde os homens se armam para matar seus semelhantes, matar outros homens. Mas uma guerra que tem um inimigo invencível. E essa invisibilidade dele é porque ele é um vírus. E faz com que todas as pessoas, não importa se estão em Veneza, se estão em Cochabamba, se estão em Xangai ou em Haifa, em qualquer lugar do mundo, só existe um antídoto, até o momento: ficar em casa. Se recolher à toca, procurar se conciliar com seu bem-estar e fazer de si a melhor companhia possível. Porque a maior tragédia de uma pessoa é quando ela nem se suporta e tem que ficar trancafiado em casa.
Imagina se para ela é difícil e os outros que têm que conviver com ela. Então, nós estamos com esse vírus invisível, como é o costume, podendo atacar a qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer latitude ou longitude planetária. A gente observa que o Covid-19 varreu o mundo como um tsunami. Por mais que a gente dissesse que já esperávamos algo complicado, uma coisa que poderia aterrorizar a humanidade devido a nossos muitos malfeitos, eu às vezes me ponho a pensar que a folha corrida da humanidade não está muito bem diante de Deus. Que o que nossas mãos fizeram não ornam um desenho agradável à vista de nosso bondoso e compassivo Criador. Como a gente sabe, cada causa gera um efeito. E se ao longo de décadas e de séculos temos falhado terrivelmente em escutar a única voz que é a fonte da autoridade moral e espiritual, era só questão de tempo, mais dia, menos dia, chegaria o garçom para entregar a conta. E agora o garçom nos entrega uma conta com o nome Novo Coronavírus. E isso nos impacta muito. Mas ninguém pode reclamar do senhor Covid-19. Ele é extremamente democrático. Ele atinge ricos e pobres, negros, brancos, amarelos, vermelhos. Ele atinge de todas as 202 nacionalidades do mundo. E é também extremamente liberal, porque nos faz mudar costumes e hábitos que nós nunca iríamos imaginar ter. Como, por exemplo, depois de fazer as compras, dar uma ducha, dar um banho no saco de arroz, de feijão, no shampoo, no sabonete, no dentifrício, enfim, tantas coisas mudaram tão rapidamente que a gente agora está tentando se acostumar a um normal diferente. Sim, o que nós estamos fazendo nesses últimos 4 meses e meio é tornar normal o que é anormal. Essa pandemia que nós vivemos também se expôs o lado feio do egoísmo humano. Porque muitas pessoas, elas passaram a sentir que eram privilegiadas de uma forma porque podiam ficar dentro de casa sem se preocupar com sua subsistência, com sua sobrevivência, porque alguém estaria fazendo isso para ele, alguma pessoa estaria plantando os tomates, plantando o feijão, o arroz, a soja, alguma pessoa estaria em algum lugar colhendo as batatas, as cenouras, as berinjelas. Alguém estaria fazendo algo para cada um de nós. E então, o lado feio do egoísmo humano se mostra quando as pessoas resistem a ficarem em casa. Porque elas não estão apenas sendo irresponsáveis com elas mesmas, mas estão sendo, principalmente, irresponsáveis com os outros, já que são os meios transmissores do vírus. E nós vemos, há 4 ou 5 dias, o Rio de Janeiro teve um primeiro levantamento do lockdown, se abriram os bares e os restaurantes, e eu vi as imagens no Leblon, em Copacabana, e as aglomerações eram tão grandes que parecia que não existiria mais amanhã. Todo mundo foi para a rua festejar e a aglomeração já começava na própria rua, que era lotada. Agora vocês imaginem ter que manter os restaurantes só com 30% de pessoas e as ruas com 200% de pessoas. Esse lado feio do egoísmo humano cobra atualmente no Rio de Janeiro
uma conta também muito salgada, porque o número de leitos com respiradores também está bastante complicado e difícil. Mas então, temos o lado bom. Os antigos provérbios diziam que numa coisa certa existem 1000 coisas erradas, e numa coisa errada existem 1000 coisas certas. A pandemia iluminou a força de nossa comunidade. Nós vimos surgir de várias partes do mundo voluntários, pessoas imbuídas de um senso de amor pela humanidade, que começaram a fazer um trabalho hercúleo, e começa principalmente com a área da saúde, da enfermagem, dos educadores. E isso é algo realmente extraordinário. E pela primeira vez nós nos tornamos, em tão pouco tempo, pessoas agradecidas. Quem não lembra das imagens de Madrid, de Sevilha, da Toscana, de Roma, de Nápoles, da Catânia, de pessoas aplaudindo a chegada de uma ambulância, aplaudindo a saída de vários médicos e médicas e enfermeiros, cansados, com marcas nos olhos, com olheiras, tendo que conviver e lutar para que esse vírus não interrompa a vida de um seu semelhante. Essas pessoas se levantaram como que do nada. E quem há 4, 5 meses, há 8 meses, em outubro, novembro último, pensava, esse mundo não tem mais jeito. As pessoas estão cada vez mais egoístas, mais egocêntricas, só pensam em si. Essas pessoas quebraram a cara. Existe uma legião anônima de milhões de seres humanos profundamente sensibilizados com a dor do outro. Pessoas que nunca se viram e talvez nunca mais se verão, mas pessoas que estão fazendo trabalhos hercúleos e heróicos. Pessoas anônimas. Nenhum desses médicos, nenhum desses infectologistas, nenhuma dessas médicas residentes, dessas médicas diretoras de hospital, talvez virão a ser um dia nome de praça pública, nome de avenida, ou nome de rua. Talvez nunca chegue a ser nome de uma UPA, de uma unidade de pronto atendimento. Porque elas são anônimas. Elas fizeram por amor à sua espécie, por amor à humanidade. E aí começa uma nova aquarela, com novas cores surgindo pelo mundo, que só futuros historiadores poderão perceber o momento mágico em que nós estamos vivendo. O momento de dualidade. Por um lado, há muita dor, há muito sofrimento. Só no Brasil já passam de 72 mil pessoas que tiveram suas vidas interrompidas. São 72 mil famílias nos 27 estados, incluindo o Distrito Federal, apenas para citar o Brasil, em que um ente querido, um ente amado, uma mãe, um pai, uma avó, um avô, um neto, um irmão, um tio ou um sobrinho, não dormem mais em sua casa. Não voltam mais para os abraços daqueles que ele ama. Porque esse é o lado triste, o lado da dor. Agora vocês imaginem também que ao lado dessa situação de tanta tristeza e tanta dor, nós vemos aquele conceito que o grande pensador que viveu entre 1897 e 1957 e que tinha um pensamento vigoroso, um pensamento que se punha de pé por si mesmo, nos legou. Óbvio que eu estou me referindo a Shoghi Effendi. Shoghi Effendi falava que o mundo
iria passar por situações que iriam se alternar entre crises e vitórias, entre integração e desintegração, entre construção e destruição, entre luz e sombra, entre fortalezas e fragilidades. E nós estamos vendo isso a cores, com tanta rapidez que temos muita dificuldade de digerir o que está acontecendo, de pensar, de refletir, de extrair de uma forma resiliente como é que essas lições poderão alterar o meu comportamento, poderão mudar minha maneira de enxergar o mundo, de enxergar o outro e de visualizar um outro mundo possível. É um drama que nós passamos. Nós também estamos vendo muitas empresas que têm deixado de lado o seu foco competitivo e têm deixado os seus galpões, as suas plantas e fábricas a serviço da cura dos povos. É a Mercedes-Benz, é a Volkswagen, e citei apenas duas, mas também a Escho, a Petrobras, e várias, milhares de empresas têm procurado fazer o possível para transformar esse período num período menos danoso à nossa saúde física e à nossa saúde mental. Engana-se quem pensa que nós só sofremos com confinamento físico. O pior confinamento é o confinamento mental. Muitos de nós já estávamos confinados em nossa mente. Nossos pensamentos muitas vezes não passavam perto daquelas estratos mais vulneráveis da sociedade. Muitos de nós nem sabia mais o que era a dor do outro, porque o outro era invisível na paisagem. O outro era como uma árvore que você passa embaixo de um farol, de um semáforo, e a árvore está ali. E ali está o pedinte, e ali está o vulnerável. A invisibilidade da dor do outro, talvez pela primeira vez com a força tsunâmica, se mostrou presente. É a dor que se nos servem diariamente. Os portais da internet estão cheios de imagens e nós realmente ficamos bastante chocados. Mas temos um lado positivo. As famílias ficaram mais juntas, as pessoas passaram a deixar seus carros e a caminharem mais. Muitos estão até cultivando suas pequenas hortas. Eu vi até em janelas de edifícios com 15 andares, de pessoas cultivando suas hortaliças no parapeito da varanda. Já existe agora uma busca maior por produtos menos nocivos e menos letais à saúde humana. E nós estamos vendo que há um redobrado desejo de contato com a natureza. Eu vejo as pessoas já saírem de casa 10 horas da manhã, quando conseguem acordar, e simplesmente vão para a sua área, seja perto da sala de estar, seja perto da área de serviço, para pegar os raios do sol. É bem verdade que todos nós parecemos muito com aqueles animais no zoológico durante os eclipses. Lembram que os animais perdem completamente a noção do tempo, e se o eclipse acontece 1h30 da tarde, aqueles breves momentos em que o sol fica obscurecido e tudo se torna noite, os animais no zoológico simplesmente adormecem. Há vergonha, mas eles não têm a mínima ideia de tempo. E passado aqueles minutos, está todo mundo piando, pulando, gorjeando, grunhindo, volta à festa. A gente também, de certa forma, estamos passando por um eclipse de mais ou menos 5 meses já. Eu convido cada um de vocês a pensarem, a refletirem
sobre esse blackout que a pandemia do novo coronavírus trouxe ao conhecimento da humanidade. Vocês já imaginaram se hoje, ou logo depois que terminasse essa live, não agora, faltasse energia elétrica e todos nós, do nada, tivéssemos que buscar velas e fósforos e gastar a bateria do celular para se transformar em lanternas e ver a geladeira parada sem conservar os alimentos? Vocês já imaginaram que sufoco triste e infeliz você ficar sem energia elétrica? O blackout sempre nos apavora. Porque depois que o ser humano conheceu a luz, se apaixonou pela luz. E não consegue viver sem a luz, sem a iluminação. Não à toa que o nome de Bahá'u'lláh são 3 palavras sinônimas. Em árabe, Bahá'u'lláh significa a luz, a glória e o esplendor de Deus. O amado guardião, desde a época do amado mestre Abdu'l-Bahá, popularizou e preferenciou entre nós o título de a glória de Deus. Mas nós sabemos que Bahá'u'lláh é o esplendor de Deus, Bahá'u'lláh é a luz de Deus. Se, por um lado, nós sofremos tanto com um blackout da falta da energia física, imaginemos agora que o planeta inteiro está também sofrendo com outro blackout, o blackout espiritual e moral. Porque durante muito tempo se deixou de prestar atenção de onde vem a luz que pode nos iluminar o presente, lançar sua visão sobre o passado e iluminar o longo caminho do futuro. O esquecimento de que o pior blackout é o blackout espiritual nos faz passar pelo que nós atualmente estamos passando. Mas a gente vai observar um outro aspecto muito positivo. A situação atual nos fez nos galvanizarmos como membros de uma comunidade global. Eu vejo a comunidade Bahá'í na África, comunidade Bahá'í na América Latina, na Ásia, comunidade Bahá'í da América do Norte, da Europa, cada um dentro dos seus esforços fazendo aquilo que é possível. Vou citar apenas 2 breves exemplos. Ainda no início de março, quando estava começando o grande surto de contágio do Covid-19, vários vilarejos africanos passaram a fazer um trabalho de utilidade pública, divulgando os meios de evitar o contágio. Fizeram murais, fizeram cartazes, visitaram família por família, fizeram orações juntos, disseram quais são as regras, quais são as características do vírus, o que até então se entendia que deveria ser feito, isso eles fizeram. Isso eu estou falando da República Democrática do Congo, de Lumumbashi. Mas eu posso falar para vocês da Quinta Avenida, de Nova York. Nova York, a cidade do convênio, onde Abdu'l-Bahá, em 1912, declarou que Lua Getzinger era a arauta do convênio, onde Abdu'l-Bahá posou durante 3 sessões e meias para que Khalil Gibran pintasse o seu rosto, onde Abdu'l-Bahá resolveu os problemas sentimentais da senhorita Juliette Thompson, onde Abdu'l-Bahá fez piqueniques, caminhou, visitou várias instituições, fez várias e várias palestras, já com 67 anos de idade, o cabelo branco, prateado, e ele trazendo a mensagem de todo o amor que seu pai, que uma vez mais fazia Deus mostrar sua face à criação. Esse mesmo Abdu'l-Bahá
lamentou em 12 de abril de 1912 o naufrágio do Titanic. Vocês sabem, Abdu'l-Bahá vinha da Palestina e ele deveria, quando chegasse à Europa, saindo de Haifa, passando por Ramle, na Alexandria, e de lá ele iria pegar um navio na Europa até chegar à América do Norte, Nova York. Os amigos dos Estados Unidos mandaram perguntar a Abdu'l-Bahá se tinha interesse que ele adquirisse passagens para que ele fizesse parte da fantástica e muito segura viagem do Titanic, um navio impressionante, um navio que só os magnatas, as pessoas de muitas posses, iriam poder navegar em sua viagem inaugural. Abdu'l-Bahá recebeu esse oferecimento e respondeu que agradecia. E não aceitou. Achou muito dispendioso. E quando ele está já no porto de Nápoles, ele pega então o navio SS Cedric e então vai chegar lá em Nova York. E a comoção que encontra a cidade com as mortes causadas pelo afogamento, pelo choque com o iceberg do Titanic, sensibilizou profundamente o coração do amado mestre. No livro Seleção dos Escritos de Abdu'l-Bahá, vocês vão encontrar lá uma pequena palestra de Abdu'l-Bahá sobre esses eventos. O resumo é que Abdu'l-Bahá diz que nada que acontece no mundo das adversidades e dos sofrimentos e das dores dispensa um significado espiritual maior. Que tudo é consequência dos atos da humanidade. Ele faz, então, referência ao terremoto que houve em São Francisco em 1906. E é muito interessante o que ele diz. Ele diz o seguinte, eu separei aqui esse pequeno texto. Abdu'l-Bahá escreveu: foram realmente terríveis aqueles acontecimentos em São Francisco. Desastres dessa natureza deveriam servir para despertar o povo e diminuir o amor que nutrem nos corações por esse mundo inconstante. É neste mundo inferior que ocorrem tais coisas trágicas. Este é o cálice que oferece vinho amargo. Eu quero repetir essa frase de Abdu'l-Bahá sobre o grande terremoto que praticamente acabou com a cidade de São Francisco no ano de 1906. Desastres dessa natureza deveriam servir para despertar o povo e diminuir o amor que nutrem nos corações por esse mundo inconstante. Bem, nós temos também que o ciclo econômico que a gente estava mais ou menos acostumado, com PIB, com Bolsa de Valores, com aquela grande estátua lá do touro sendo na frente de Wall Street, em Nova York, sendo toreada, as ações crescendo, subindo, o Ibovespa passando dos 70 mil pontos aqui no Brasil, o Ien também lá no Japão explodindo em crescimento. Mas, na verdade, a gente vê que esse ciclo econômico que o mundo está passando, ele foi interrompido. Ele foi interrompido. Porque o nosso modo comum de ser como pessoas provavelmente foi irremediavelmente alterado. Talvez para melhor, quero crer, mas que as coisas não voltarão a ser como antes. As pessoas, em todas as partes, buscam por um tipo de resposta diferente para uma situação de profunda anormalidade. E essa anormalidade chegou agora
que está nos mostrando que nós temos, junto a essa crise toda, crise sanitária, os hospitais, os sistemas de saúde entrando em colapso, crise econômica, as indústrias sem poderem produzir, porque os funcionários precisam ficar em casa, os vendedores sem poderem vender, porque precisam ficar em casa, os consumidores procurando diminuir ao máximo a gama de itens a serem consumidos. E é uma situação que é um efeito dominó. Se a economia não produz bens e serviços, não tem quem as consuma. Não tendo quem consuma, o mercado não consegue girar. O mercado não conseguindo girar, nós temos o desemprego do ponto de vista do indivíduo e temos as concordatas e as falências do ponto de vista das empresas. Mas aí é que nossa responsabilidade se torna uma grande oportunidade. Porque a gente sabe que a necessidade é a mãe de todas as invenções. Ana Paula, eu cresci num tempo em que se dizia que tudo na vida muda, só o que não muda é a mudança. E é a pura verdade. Cresci também num tempo em que a modernidade era tão grande que os nossos empresários portugueses de Lisboa ou de Braga, eles diziam de forma muito categórica que enquanto o mundo gira, a Lusitana roda. Que era também uma forma de dizer que o mundo gira, mas a empresa de transportes Lusitana estava rodando pelas estradas. Pois bem, agora a Lusitana não está rodando, mas o mundo está girando. À medida que a pressão das coisas atuais começam a se desmoronar diante dessa crise global sem parâmetros, a gente se conscientiza de novas formas possíveis de fazermos as coisas, de fazermos elas acontecerem. A gente chama a primeira atenção a cor do trabalho. Descobrimos que para você trabalhar, você não precisa sair de casa todo dia e ir para o seu ambiente de trabalho. Você pode trabalhar em casa. Mas então, se eu trabalho em casa, e aquele pessoal todo que limpa os nossos escritórios, que cuidam da eletricidade, que servem o cafezinho, que ajeitam as mesas, que consertam os computadores, que fazem a segurança dos escritórios e das empresas, qual vai ser o fim deles em termos de emprego? Nós temos que urgentemente começarmos a pensar nas cores da saúde, porque o bem maior a ser protegido é a vida humana. E nenhuma vida humana se protege se ela não tiver condições de sobrevivência. E isso deve nos desafiar a pensar e propor coisas robustas e eficazes. Nós atualmente estamos no delírio do mundo virtual, não apenas nos comunicamos dos WhatsApp, dos Facebooks, dos Instagram, mas agora nós somos os reis do Zoom, do Google Meeting e de tantos outros apetrechos e aplicativos de comunicação virtual. Mas vamos ver. O Zoom e os outros, a gente só consegue ver a expressão facial do pescoço para cima. E a linguagem corporal, o que ela nos diz? A gente passa a ter uma dificuldade muito grande e descobre que uma parte dos sinais do mundo vão começar a passar despercebidos. Porque é necessário esse encontro, essa junção. Eu queria chamar a atenção para algo que tem me feito pensar e refletir. Os médicos europeus dizem que a situação atual irá fazer com que as pessoas aumentem seu nível de ansiedade.
E essa ansiedade leva à insônia e leva a comportamentos melancólicos e à depressão. Há bem pouco tempo, nós sabemos daquela geração que nós devíamos conhecer muitas pessoas, aqueles que só dormem usando o Rivotril e aqueles que só acordam tomando a tina, a fluoxetina para os íntimos. Então você precisa de algo para te acalmar e precisa de algo para te animar. Mas agora a gente descobre que nós temos algo muito sério a tratar, a nossa saúde mental. A maneira como nossos pensamentos são estruturados, a maneira como nós nos relacionamos com o nosso íntimo, com o centro das nossas emoções, que é o coração, com esse laboratório científico fantástico que nós temos, que é a nossa mente. Abdu'l-Bahá diz que o dom do intelecto é o que distingue o espírito humano. Olha que beleza, o dom do intelecto é o que distingue o ser humano em relação ao vegetal, ao mineral e ao animal. Nós temos diante de muitas formas de confinamento e cada um de nós tem um tipo de confinamento. A gente tem muitas oportunidades que podemos desperdiçar, mas temos muitas outras oportunidades que podemos fazer realmente bom uso. Nas últimas 2 semanas, eu fiz entrevistas com alguns líderes do pensamento e todos eles me falaram muito claramente do ressurgimento da espiritualidade Kitty Hanon. Conversei com o Frei Beto, uma conversa de mais de 2 horas e 40 minutos, e o Frei Beto disse que realmente é um reanimamento da necessidade do sagrado que está permeando as raças e os povos da Terra. Frei Beto estava muito animado, eu até perguntei de onde é que vem esse otimismo todo, porque eu achei que só os Baha'is eram otimistas. Ele riu para mim e disse, mas só os Baha'is? Eu também sou otimista. Eu disse, então, nesse ponto você também é um Baha'i? Vai lá que sou mesmo. Mas o Frei Beto me disse algo interessante. Ele diz que ele guarda o otimismo para dias piores e o pessimismo para dias melhores. Logo em seguida, conversei com o Babalorixá, o Babalaô, Ivanir dos Santos. Olha só a mudança de Frei Beto para o Babalorixá. Por sinal, um amigo da gente, tanto amigo do Beto como meu amigo. E o Ivanir estava dizendo que os terreiros do candomblé estão tendo grandes sacudimentos, que é uma expressão que eles usam para um rito sagrado de tirar as energias negativas nos seus cultos. O Ivanir dos Santos estava assim impressionado em ver a força dos orixás movendo a humanidade para um destino que a humanidade não esperava tão cedo. Eu falei, mas Ivanir, você está falando por você, porque eu já esperava isso há muito tempo. Tudo se encaminha para um destino que, puxa, Bahá'u'lláh já falou isso em 1863, na sua carta à Rainha Vitória, na sua carta ao Tsar Nicolau, da Rússia, e principalmente na carta que Bahá'u'lláh enviou ao Kaiser Wilhelm II. Em todas essas epístolas, Bahá'u'lláh falou que uma grande calamidade nos perseguia, porque o mundo estaria entrando num processo de grande mutação. E é o que está acontecendo. E agora, ontem, terminei uma entrevista longa com o rabino Yosef Simonovitch. O rabino está assim encantado, ele acha que o Talmud respondeu todas as questões. E está muito feliz também vendo esse ressurgimento dessa espiritualidade à flor da pele. Entre esses 3, o que eu notei é que há um grau de surpresa muito grande. Mas que eu, como Bahá'í, não posso dizer que estou surpreendido, porque não estou. Bahá'u'lláh disse
que essa época era uma época de transição, quando a humanidade iria conquistar a sua maturidade. A Casa Universal de Justiça reviu essas palavras de Bahá'u'lláh e trouxe de volta o esplendor com que elas foram reveladas ao enviar aos líderes do mundo, em 1985, a promessa da paz mundial. E o que é que ele diz lá? Queridos amigos, eu não sou promotor de vendas da editora Bahá'í, mas estou dando uma colherzinha de chá aqui. Diz assim, logo no segundo parágrafo, a Casa Universal de Justiça. Que essa paz seja alcançada somente depois de horrores inimagináveis, precipitados pelo apego obstinado da humanidade a velhos padrões de comportamento, ou que seja concretizada agora através de um ato de vontade consultiva, eis a escolha que se nos oferece a todos os que habitam a Terra. Então, vejam só, já em 1985, portanto, há 35 anos, a Casa Universal de Justiça dizia que a humanidade estava numa bifurcação. É aquele caminho que você chega e tem dois caminhos para seguir. Você não pode ficar onde você estava, porque você tem que tomar um rumo. Ou vai para cá, ou vai para lá. E a Casa de Justiça diz que esses dois caminhos, um deles é o caminho que ela chama de o apego obstinado da humanidade a velhos padrões de comportamento, é um caminho. Ou seja, vai passar o Covid-19 e todo mundo vai voltar a ser como era, só que pior, porque não terá aprendido as lições. Ou ele vai decidir o outro caminho, que é o caminho do ato de vontade consultiva. Vai, através da consulta, encontrar o seu rumo, encontrar o seu caminho. A pergunta que todos fazem é quando é que as coisas vão voltar ao normal? É a pergunta que vale $1 milhão, $1 milhão. Quando é que as coisas vão voltar ao normal? Se nós estivéssemos no século XVI, nós teríamos o médico francês Nostradamus, que, por sinal, Nostradamus dizia que tinha previsto para um tempo final da humanidade um vírus que viria da China e infectaria toda a Europa. Como vocês viram, Nostradamus também é conhecido como o cara que profetiza as coisas depois que elas acontecem, porque você só toma conhecimento das profecias dos Nostradamus depois que as coisas já aconteceram. Você não recebe com muita antecedência todos esses detalhes. Mas agora nós vamos ver que a maior necessidade do momento é trabalhar contra a solidão humana, porque é a causa de grandes enfermidades. E a solidão humana está nos afetando. Nós somos seres gregários, nós precisamos de compartilhar sentimentos, percepções, energias. Isso é realmente essencial. Agora, quando as coisas vão voltar ao normal, as minhas cores extraordinárias dizem que quando for descoberta a vacina. Mas quando vai ser descoberta a vacina? Existem 116 vacinas sendo trabalhadas em laboratórios no mundo inteiro. Só no Brasil tem 17 vacinas sendo trabalhadas. Porque vocês sabem, uma vacina, ela tem protocolos, ela precisa de um tempo de maturação. Primeiro, até descobrir quais são os antídotos, quais são os princípios ativos que ela deverá ter para debelar determinado tipo de vírus com determinada característica virótica. Por outro lado, a vacina precisa ser testada em humanos. E isso leva tempo. Porque, às vezes, o efeito colateral só acontece depois de 2 anos que a pessoa tomou a vacina. Então,
não é algo fácil? Eu diria que os nossos queridos e valiosos cientistas do mundo inteiro, eles estão buscando a vacina como uma pessoa que troca o pneu do carro em movimento. Porque não tem muito tempo. E quanto mais tempo passa sem encontrar um antídoto eficaz à atual pandemia, mais grave e mais colapsante fica o sistema de saúde pública mundial. Algumas coisas positivas aconteceram. Segundo o Observatório Internacional de Limpeza do Ar da Finlândia, ele afirma que abril e maio a China diminuiu 25% a poluição do seu ar. E aponta que os canais de Veneza, pela primeira vez em muitos séculos, aparentam uma limpeza como nunca antes, favorecendo a existência dos peixes. Apenas 2 exemplos, são muitos os exemplos de que isso pode mudar. Nós vamos ver também que, à medida que a atividade industrial cai, diminui também a emissão dos gases, que isso leva ao efeito estufa, isso leva à situação de grande perigo de uma catástrofe climática que já é anunciada há mais de 22 anos. Na ECO 92 já se falava das preocupações com essa catástrofe climática. A gente, então, tem outras perguntas. Que cores vamos dar a essas perguntas? Será que é certo que a gente consuma alimentos que são produzidos em uma infinidade de países, que atravessam milhares de quilômetros até chegar à nossa casa, até chegar à nossa mesa? Será que nós somos justificados por querermos sempre comer frutas fora de época, no lugar onde nós vivemos? Porque nós temos condições de comprar, então vamos fazer isso? Nós, então, nos perguntamos, nós temos uma responsabilidade muito grande com o planeta, uma responsabilidade imensa e que não é pequena. Vejam só, esse momento que eu chamo de um freio de arrumação planetário, o mundo está se arrumando como pode aos trancos e aos barrancos. É um freio de arrumação de Deus, certamente. Porque nós estamos tendo que repensar nossos valores do início ao fim. A educação toda está sendo repensada. Nós estamos começando a ver quais são as profissões que devem ficar nas pirâmides, no topo do reconhecimento social. Você, quando lê as epístolas de Bahá'u'lláh, você vê que as 2 profissões que Bahá'u'lláh mais louva pelo seu mérito de serviço à humanidade são a enfermagem e a educação básica, a educação primária. São essas 2. Quando o Covid-19 começa agora, nas últimas semanas de dezembro do ano passado, e chega com muita força no Brasil, já em meados de fevereiro de 2020, nós estávamos vendo que as profissões menos remuneradas, não só no Brasil, mas em grande parte do mundo, são justamente os profissionais da saúde e os profissionais da educação. Vejam só que propaganda estrondosa que os países todos, por exemplo, Boris Johnson, quando chega a ficar num hospital lá em Londres, ele que era contra subsídios, subvenções governamentais do Reino Unido para o sistema público de saúde muito incipiente na Inglaterra, ele viu a dedicação dos médicos, das enfermeiras, dos enfermeiros, das médicas com ele, que voltou de lá completamente mudado. Começou a perceber outras coisas. Vejam Macron na França, algo que era impensável até poucos meses atrás, está pensando em nacionalizar todos os serviços de hospitais públicos da França. Nunca ninguém tinha pensado nisso antes.
Então, nós vamos ver que essa mudança são em vários níveis. A nível do indivíduo, a nível da comunidade, a nível dos governos. E a nível também da academia, da educação. Então, nós vamos ver que nós estamos diante, Sohrab querido, Cyrus, Magali, Zeco, Odete, nós vamos ver que nós estamos realmente prestes a ingressar numa nova mentalidade que pode apontar, sim, para o advento daquela ordem mundial prescrita por Bahá'u'lláh. Anteontem ou ontem, esse negócio do confinamento, eu perco completamente o calendário, não sei se era ontem ou anteontem, que nós tínhamos, inclusive aqui em casa, na casa de vocês todos, imagino, a celebração do martírio do abençoado Bab. Acho que foi ontem. E eu me lembrava de uma frase em que o Bab diz: bem-aventurado o olhar que contempla a ordem mundial de Bahá'u'lláh. É tão bonito, é tão cheio de ternura, é tão carinhoso do Bab se referir a Bahá'u'lláh, que o olhar que contempla essa ordem mundial é bem-aventurado. Em outra passagem, ele diz: bem-aventurado o ouvido que escuta os acentos de sua doce voz. Agora, falemos dessa nova ordem mundial, quais são as cores que nós queremos ter? Porque a velha ordem que nós temos, ela perdeu o significado de cor, ela ficou num degradê terrível, entre o branco meio escuro ao escuro muito escuro. São 1844 tons de cinzas espirituais, porque as pessoas mais ou menos perderam a noção do belo, do que é aprazível aos olhos. Vejam que um dos títulos de Bahá'u'lláh é Jamal Mubarak, a abençoada beleza. Não é só a beleza de Deus, é a abençoada beleza. Em outro momento, ele é referido como a abençoada perfeição. Então, nós estamos diante de um mundo que poderá ter as cores mais belas, mais fortes, mais brilhantes e mais extraordinárias, para prestar uma homenagem de beleza, de poder e de força regenerativa a uma criação profundamente infeliz e sofredora. Muitos poderiam pensar que a ordem mundial que nós, Bahá'ís, falamos desde maio de 1844, há mais de 176 anos, é uma utopia. Mas veja, Adriane, Sinara, Ana Paz, Ana Guaranis, Vanderleia, Bevenuto, que está aqui, Valquíria, vejam todos vocês que todos aqueles que na época em que eles proclamaram que tal coisa iria acontecer e foram chamados de utópicos, esses venceram. Por exemplo, aquele que há 100 anos discursava que o trabalho infantil seria abolido, foi abolido. Quem não lembra do Thomas Breakwell? Thomas Breakwell tinha a fábrica de algodão lá nos Estados Unidos. E ele recebeu um cabograma de May Maxwell dizendo que o amado mestre acabou de revelar que Bahá'u'lláh proibiu e condenou o trabalho infantil. Thomas Breakwell de imediato enviou uma mensagem aos dirigentes de sua fábrica pedindo que imediatamente fossem indenizados e demitidos todas as crianças que ali estavam. Isso se chama obediência. Aquele que há 300 anos falava que a escravidão iria acabar, que a escravidão seria coisa do passado, que era indigno que um homem submetesse à escravidão um seu semelhante, a escravidão acabou. Infelizmente, o Brasil foi um dos últimos países do mundo a decretar a abolição da escravatura, mas ela foi superada. Tem um outro fato histórico que agora é bem polêmico aqui no Brasil, aquele que há 500 anos
afirmava que a Terra girava em volta do Sol. E aí a gente lembra de Galileu Galilei, de Copérnico. A gente viu que uma crença que existia, que era o sistema geocêntrico, que todos os planetas e o Sol, o centro era a Terra, essa visão de 500 anos, ela mudou e passamos a ter o sistema heliocêntrico. Bem verdade que agora o Brasil, que é um caso de análise clínica, está descobrindo um certo terraplanismo e o Galileu deve estar se mexendo na tumba, querendo de novo ir para a fogueira. Mas tirando só a questão mais do Brasil, desse terraplanismo, nós poderíamos ver que há 800 anos existiam pessoas, curandeiros, xamãs, que falavam que a peste negra seria erradicada da Europa. A peste negra matou 1/3 da população europeia. E a peste negra foi erradicada. Então, a gente viu que o trabalho infantil, a escravidão, a peste negra, o sistema geocêntrico, tudo isso passou, tudo isso deixou de ser, deixou de existir. E aqueles poucos, aqueles punhados, que eu diria que hoje são nós, os barrais, que sempre ensinamos, proclamamos, divulgamos, defendemos, argumentamos favoravelmente a emergência dessa nova ordem mundial, culminando com a unidade do gênero humano, culminando com a igualdade de direitos entre homens e mulheres, culminando com a religião e a ciência andando juntas, nós vamos ver que não tinha nada de utópico. Esses eram e são ainda hoje os realistas. A outra pergunta que as pessoas fazem é: o que é que vai acontecer com o meu trabalho? Porque a gente sabe que o coronavírus está afetando muito a economia. O que vai acontecer? Será que alguém vai precisar me contratar quando essa pandemia acabar? É a pergunta que faz milhões de seres humanos perderem o sono à noite. É uma pergunta muito real. E não é só para as pessoas mais pobres. São pessoas da classe média baixa, da classe média média e da classe média alta que também se perguntam sobre isso. Talvez os que fiquem um pouco imunes são da classe alta, da classe rica. Mas pela pirâmide eles só são 5%. O grosso é o meio, classe média, e a base bem espalhada, vamos chamar o livro 1 da pobreza toda. Essas pessoas todas ficam desesperadas com a falta de resposta se terão ou não terão o seu emprego. A verdade, meus queridos amigos, que as cores extraordinárias do futuro me faz pensar que nós precisamos imaginar vários futuros para a espécie humana. Nesses 4 meses e meio, eu tive uma experiência tão magnífica que eu quero compartilhar com vocês. Eu li todos esses documentos da Casa Universal de Justiça. Eu fiz anotações do lado deles. São os documentos que eu apresentei naquela apresentação chamada Precisamos nos reinventar para o pós-Covid. A leitura da prosperidade da humanidade, da promessa da paz mundial, do momento decisivo para todas as nações, do chamado às nações, do quem está escrevendo o futuro e do documento mais recente, 2006, Uma Fé Comum, nos dá uma visão muito clara de como será o mundo. E será uma pena se cada um de nós, no nosso confinamento, não procurarmos nas nossas estantes esses livros, procurarmos refletir, ler, tomar notas, procurarmos pensar como colocar isso em prática. Na mensagem da Casa Universal de Justiça de 9 de janeiro desse ano, na mensagem da Casa Universal de Justiça do Nauruz, 21 de março, na mensagem da Casa Universal de Justiça mais recente do Rizvan,
nós vamos observar que nessas 3 mensagens, Beit Olad Azam, a Casa Universal de Justiça, nos pede que a gente compreenda o papel histórico que nós estamos em meio a ele. Que nós busquemos personificar com novos discursos, com novas abordagens, os ensinamentos de nossa fé. Então, nós temos um momento único para fazer com que essa crise seja uma crise de reconstrução para produzir mais e melhores seres humanos. Aquela pergunta, eu não me preocupo com o mundo que eu vou deixar para os meus filhos, que tem que ser feita de outra forma. Que filhos eu vou deixar para o mundo? O que eu vou deixar para o mundo? Da minha experiência de vida. Bem, eu queria já agora, me encaminhando para a conclusão, compartilhar com vocês o seguinte. O médico, Dr. John S. Lemont, tem um capítulo que eu gosto muito do livro dele, Bahá'u'lláh e a Nova Era. Aliás, nunca é tarde para a gente prestar uma homenagem a John S. Lemont. Essa alma foi muito preciosa. Eu tive a oportunidade, dos últimos dias, de mergulhar na vida dele. Eu fiquei muito impressionado. Quando, final dos anos 20, o amado guardião fez um apelo ao mundo Bahá'í, dizendo que o volume de trabalho na Terra Santa cresceu exponencialmente e que ele precisava urgentemente de um assistente para ajudá-lo nas cartas. A primeira pessoa que respondeu foi John S. Lemont. E escreveu uma carta tão bonita, dizendo: amado guardião, atualmente eu estou convalescendo de uma tuberculose, estou precisando de muito tempo de repouso, mas ao ler o seu apelo, eu me senti tão comovido que eu não tinha outra resposta que não me oferecer para seguir para a Haifa, se tu me aceitares como teu assistente. O amado guardião ficou profundamente tocado, muito feliz. E passou um cabograma. Querido John, você é muito bem-vindo. Estou lhe aguardando. Algum tempo depois, John S. Lemont chega em Haifa. Chega já muito cansado da sua enfermidade. Os primeiros 2 meses ele fica no hospital de Haifa. Mas todas as tardes ele escutava um toque na porta. E quando a enfermeira abria a porta, quem entrava era o sinal de Deus na terra. Era Shoghi Effendi. E Shoghi Effendi pegava na mão dele, fazia orações. E John chorava copiosamente. E falava: amado guardião, eu vim para te ajudar. E eu só estou dando mais trabalho, porque estou tirando você do seu trabalho imenso, enorme, de guiar o mundo Bahá'í, para ficar vindo aqui no hospital. Não precisa mais vir. Mas o amado guardião sentia que precisava. E ficou visitando John S. Lemont no hospital em Haifa todos os dias. Um dia, Martha Ruth chegou em Haifa. Esse ano, a gente não pode, numa live dessa, na Paula Kitty Hanum, deixar de falar de Marta. E Martha Ruth, quando chega lá, o amado guardião festejou as grandes e brilhantes vitórias. Provavelmente o Bahá'í que trouxe mais alegria ao amado guardião durante a cruzada de 10 anos foi a senhorita Martha Ruth. Ela era totalmente guiada por Shoghi Effendi nos mínimos detalhes. Ela consultava ele sobre tudo, até a roupa que deveria vestir para se encontrar com a Rainha Maria da Romênia. O que deveria falar para o reitor da universidade na Holanda? E por aí vai. Mas Marta chega. Shoghi Effendi abraça Marta muito comovido, muito feliz, e diz: hoje nós temos uma tarde muito especial.
nós dois vamos visitar Jones Lemont. E então, seguem os dois lá. Choguei Feng deixa Marta ficar um tempo sozinha com Marta, com Jones Lemont, e os dois ficam conversando. As forças de Lemont já estão muito saturadas e ele já está muito exausto. A tuberculose já tem avançado muito e ele está muito comovido. Mas é tão bonito pescarmos e compartilharmos nesse dia 10 de julho pedaço de um diálogo entre Jones Lemont e Martha Ruth, duas mãos da causa de Deus. John fala para Martha: Martha, é tão impressionante o trabalho que você realiza, traz tanta felicidade ao coração de Chogyam Feng. Sempre que ele tem um sorriso, ele explica que é por causa de uma das vitórias que você trouxe para a fé. Ele diz que você foi a mão que Deus ergueu em seu serviço. Agora veja a minha situação. Tudo que eu queria era ajudar Chogyam Feng. Mas desde que eu cheguei em Haifa, eu estou hospitalizado. Não consegui fazer nada. Mas como eu gostaria de estar servindo. Deus sabe como eu amaria estar com você ensinando, nem que fosse um dia. Nesse momento, Marta segura a mão de John e responde para ele: Querido John, quem disse que você não estava ensinando comigo? Todos os lugares que eu viajei, era o teu livro que eu presenteava, John. Era Bahá'u'lláh e a Nova Era que eu entreguei à Rainha Maria. Era o livro que eu levei aos reitores, aos jornalistas, aos presidentes das nações, aos escritores, aos cientistas. Era o livro que o amado guardião disse que era a obra introdutória mais completa que a fé Bahá'í tinha, do qual 3,5 capítulos foram revisados pelo próprio Abdu'l-Bahá. Então não diga que você não ensinou comigo. A vida toda só o que eu fiz foi ensinar com Bahá'u'lláh e a Nova Era. Bem, queridos amigos, eu fico muito agradecido com essa oportunidade fantástica de aqui estarmos juntos. E as cores extraordinárias são as seguintes. O mundo pós-pandemia Covid-19 nos faz querer uma nova caixa de pinturas. Com muitas cores, com muito brilho e com muita beleza. Nessa caixa de pinturas, teremos o vermelho para o amor a Deus. Teremos o azul para o amor à humanidade. O verde para a proteção à natureza e ao meio ambiente. Teremos a cor amarela para a justiça social, com emprego para todos. Teremos o roxo para a solidariedade. O laranja para o acesso ao conhecimento. Teremos o cor-de-rosa clarinho para os sonhos e o repouso. Teremos o preto para as pupilas dos olhos, que assim possam contemplar a rica diversidade humana. E teremos o branco para nos ensinar a pensar com o coração. Nós precisamos sair dessa pandemia melhores do que nós estávamos. Então, nós temos o vermelho para o amor a Deus.
o azul para o amor à humanidade, o verde para o amor ao meio ambiente e à natureza, o amarelo para a justiça social, o roxo para a solidariedade, o rosa clarinho para os sonhos e o repouso. Teremos o laranja para o acesso ao conhecimento, à educação. E, por último, nós teremos o preto, para nos lembrar que a nossa pupila é preta. E é através da nossa pupila que nós podemos contemplar todas as cores da rica diversidade humana. E o branco, para pensarmos com o coração. Que Deus nos abençoe a todos e que nós tenhamos sempre conosco essas cores extraordinárias, porque o mundo precisa do colorido vibrante, poderoso e forte dos ensinamentos que Bahá'u'lláh trouxe à humanidade. Parabéns, parabéns, querido Tom. Deixa eu ver se eu estou com som ou não. Deixa eu ver. Tá sim, querida, estamos te ouvindo. Tá, muito obrigada. Queridos amigos, acho que todos vão se juntar a mim para agradecermos ao querido Tom pela bela palestra, pelas boas novas, pelo otimismo, pela bravura de realmente falar e propor mudanças tão positivas na nossa vida e na vida da sociedade. Muito obrigado, querido Tom. Deus lhe abençoe também e tenho certeza de que você voltará daqui a um tempo novamente a nos brindar com outra palestra. Obrigado, queridos amigos, também pela sua presença. Então, acho que agora vamos pelo menos atender a algumas perguntas. Ana, querida, já temos algumas perguntas? Sim, sim, temos. A primeira, eu vou dar uma resumida, viu, querido Cyrus? Ele descreve aqui que a humanidade já passou pelo menos por 3 grandes revoluções industriais. E aí ele descreve as características de cada uma delas, mas a pergunta é se estamos agora vivendo a 4ª revolução industrial com essa quebra de paradigmas e a constituição de um novo padrão de normalidade. A impressão é que nós estamos já há algum tempo fazendo várias revoluções, aquilo que Thomas Kuhn chamou de a essência das revoluções científicas, e que mexe com os vários paradigmas da humanidade, dentre eles o paradigma holográfico, é algo que nos faz pensar urgentemente sobre a mudança do principal paradigma, que é, querido Cyrus, o paradigma do comportamento e da conduta humana, porque é aquele velho axioma, é muito difícil ter uma sociedade de ouro com os indivíduos de chumbo, já dizia William Sears no seu livro Ladrão da Noite, nos anos 60. Porque o grande momento da Revolução Industrial é que ele prepara a criação de acesso a uma série de ferramentas que a humanidade pôde liberar um grande contingente de mão de obra física. E aí o que Keynes fala é que essa liberação desse potencial humano que fazia coisas, vamos dizer, braçais, vamos dizer assim, é a geração do apertar parafuso, isso teve que mudar, porque o advento da maquinária industrial facilitou muito isso. Então, teve que se alocar essa massa que ficou desempregada em atividades construtivas e úteis. O que eu vejo, e é muito importante a pergunta que você faz, é que eu não sei se a maior dificuldade, se encararmos esse tempo que a gente vive, como a emergência, o nascimento
de uma nova revolução nos moldes daquela industrial, que já passa da revolução tecnológica, a revolução do conhecimento, é se nós estamos preparados para colocar as pessoas que vão ser liberadas de seus trabalhos em outra coisa, que não fiquem desempregadas, que não fiquem sem os meios de sua subsistência. Muito obrigado. Mais alguma pergunta, Ana? Sim, sim. A cada aproximadamente 100 anos aparece uma pandemia que extermina uma parte da população. Como os ensinamentos barrais podem impedir isto? Se pode? Veja só, a mensagem que Bahá'u'lláh traz é uma mensagem para toda a humanidade, sem exclusividades. Deus é um ser incognoscível, onipotente, generoso, compassivo. Deus é tudo que o ser humano não é. A começar que ele é o Criador e o ser humano é a criatura. Esse Deus que criou a todos por amor, como diz nas palavras ocultas, quer o bem-estar e a felicidade das nações, que é o próprio texto que ele diz. Ao Edward Brown, nós só desejamos o bem-estar e a felicidade das nações. E ainda pergunta, que mal há nisso? Lembram disso, né? Pois bem, a Bahá'u'lláh deixa claro que não tem nenhum tipo de exclusividade, que o que existe, essas pandemias e essas tragédias e essas dificuldades, são geralmente resultantes das ações humanas através dos tempos. Isso. Então, se nós estivéssemos numa situação de mais evolução espiritual, de mais tolerância, por exemplo, se os Bahá'ís no Irã não estivessem 176 anos, sem um único dia sem serem perseguidos devido à sua fé, já seria um sinal fantástico de evolução espiritual, coisa que a gente ainda não pôde testemunhar. Então, a mensagem de Bahá'u'lláh, ela, pelo que eu li, pelo meu modesto conhecimento, conhecimento da altura de uma gilete deitada, portanto, muito baixinho, pelo que eu li, eu vejo que essa causa é a causa de Deus e tem lugar para todos. E todos são chamados a servir, cada um com seus talentos, com suas habilidades, com suas imperfeições, porque nessa causa ele pode se lapidar. Então eu não consigo ver uma relação de causa e efeito com o volume de pessoas que morrem nas pandemias, nos terremotos, em outras tragédias, nos tsunamis e coisas do tipo, com algo que tem a ver exclusivamente com um povo, segundo o olhar da revelação Bahá'í. É a minha modesta opinião. Está correto. Mais alguma pergunta? Pergunta mesmo. Não, temos vários cumprimentos, parabenizando a maravilhosa palestra, né? Esse arco-íris todo de possibilidades que nós temos para construir um futuro melhor. Muita gratidão, querido. Git, acho que pode fechar, até pelo adiantar da hora, né? Tem mais alguém que gostaria de fazer alguma pergunta que não está aqui ainda no chat? Podemos encerrar? Então, agradecemos realmente a presença de todos, e muito especialmente ao querido Tom, pela palestra, pelo ânimo, pela coragem que insuflou em nós para podermos continuar a nossa resiliência, ser, vamos dizer, fortalecida para podermos continuar a nossa tarefa, o que realmente Bahá'u'lláh nos pediu para fazer, que é o ensino da fé e o bem-estar da humanidade, o ser nosso serviço para justamente amenizar esse sofrimento da humanidade. Um beijo no coração de todos vocês. Eu podia fazer um aviso? Claro, sim. Por favor. Dia 19 de julho, agora domingo, né? Eu estarei fazendo uma palestra para a comunidade Bahá'í de Portugal. Então, aqueles que estiverem interessados, por gentileza, me avisem que eu poderei divulgar. O tema me pareceu muito interessante. É o pensamento vivo de Abdu'l-Bahá no mundo pós-Covid-19. Uau, muito bom. Manda o convite que a gente vai ajudar a distribuir também.
Muito obrigada. E obrigado a todos vocês pelo carinho de sempre, pelo amor. Agradeço bastante a Ana Paula e a Kitty pelo sucesso dessas reuniões maravilhosas. Como o Hussein está fazendo ali o sentimento de oração, né? Fazendo assim. Realmente, esses momentos são os momentos que a gente sai de casa e entra na casa de vocês, né, Sohrab? Gilá, Jun, Macari, Regina, Cláudia, querida, Drummond. Muito Tchau, bem. Allahu Akbar. Até semana que vem, se Deus quiser. Boa noite. Luiz Antônio, Mônica, Bevenuto, Menininha, Wilson. Nossa, tanta gente maravilhosa. Eu confesso que eu não sei como é que eu saio. Eu desligo algum lugar? Allahu Akbar. Boa noite, queridos amigos. Boa noite. Boa noite a todos. Cirurgiano. Gorbaneto, Allahu Akbar. Boa noite. Boa noite. Boa noite para todos. Valeu, Boa noite, obrigado. Ramin, Roselena, Lu. Nossa, teve bastante pessoas. Se eu soubesse que era tanta gente, eu teria me preparado melhor, viu? Essa você. Tirar uma foto que todo Ana, você que Emocionante, Tom. Muito emocionante. Dianinha, que saudade do seu Garão e Dona Seda. Também, Tira uma muitas foto. Olá, saudades. papá, pessoal. Não, do outro lado. Wilson Feliciano, Regina Rosa, Cuba Silva também. Bem, gente, foi um grande prazer. Foto E